Olá, eu sou a Ana. Eu espero que vocês estejam todos bem. É claro que eu me estou a referir a esta situação do coronavírus. Eu prometo-vos que não vou falar sobre isso, já chega, há muita gente a falar sobre isso. Existem muitos vídeos agora feitos com esta intenção de ajudar quem tem que ficar em casa e quem tem de se distrair ou que precisa de se distrair. E eu acho que isso é uma coisa positiva, apesar de ultimamente estar-me a sentir um pouco assoberbada com tanta oferta, mas está lá, está na internet. Se eu quiser ir ver, vou lá buscar. Olha, quem me veio fazer companhia. Se eu quiser ir lá ver, vou lá buscar. Portanto, e é com esse intuito que eu estou a fazer este vídeo em particular. Portanto, está aqui, quem quiser vem ver quando quiser. Pronto. Esta ideia surgiu por causa de uma amiga. Eu tenho uma amiga com 2 filhas que agora estão em casa. Elas estão já em idade escolar, portanto eu acho que estão na 3ª classe, 2ª ou 3ª classe, acho eu, não tenho a certeza. E estávamos a falar pelo WhatsApp e eu sugeri-lhe um ou outro exercício para ela fazer com elas também, assim muito simples. E sei que de um deles elas gostaram, acharam piada. Mas entretanto a escola começou a dar outros exercícios também, portanto as instituições de uma maneira geral estão atentas ao que se está a passar e estão um pouco em cima também, para não se perder assim o fio à meada. Isto é uma situação muito insólita, eu não me lembro de alguma vez isto ter acontecido. No meu tempo de vida nunca aconteceu, não é? E acho que nem dos meus pais, pronto. Então é uma situação estranha. Portanto, nós não estamos presos em casa. Eu, se quiser sair para ir dar uma volta, se quiser ir comprar qualquer coisa, eu neste momento só saio para comprar comida. E se precisar de ir à farmácia, portanto, coisas muito indispensáveis, só nesses casos é que eu saio. Mas não estamos presos, pronto, podemos sair um pouco à vontade, mas por uma questão de, enfim, preocupação da comunidade, sempre tentando manter aquele afastamento das outras pessoas também. Então, eu estava a pensar sobre isto e aquilo que eu tenho... É difícil não pensar noutra coisa, não é? Pronto, aquilo que eu tenho feito é, de manhã ouço as notícias da rádio e depois o resto do dia não ouço. Até porque, invariavelmente, alguém me envia ou uma mensagem ou com alguma novidade, ou mesmo o Luís vê na internet qualquer coisa e partilha comigo. Eu não sinto necessidade de estar sempre ligada. Portanto, esta é a realidade agora. Estar a maior parte do tempo em casa possível, as saídas serem rápidas e com cuidado de estar um pouco afastada das outras pessoas, lavar as mãos muitas vezes assim que chego a casa, é a primeira coisa que eu faço quando tenho que sair. Portanto, tento ter essa consciência toda, mas tentar viver a minha vida o melhor possível, pronto, com as tarefas que eu tenho que fazer em casa, com alguns trabalhos que estou a adiantar, muitas coisas autorrecreativas, vamos lá, ou inventadas por mim, pronto, para projetos, mas eu já faço isso há tanto tempo que já é um pouco natural. E sei lá, e por exemplo, esta coisa, nós agora não saímos, não é? E eu e o Luís tínhamos o hábito de vez em quando... Desculpem, eu estou só a partilhar isto porque às vezes podem ser ideias para vocês também. Pronto, uma coisa que os especialistas dizem todos é tentar criar uma rotina. Eu não consigo ter uma rotina muito espartilhada, porque começo a ficar enervada com isso. Então o que eu faço é, tenho 1 hora para me levantar durante a semana, de segunda a sexta, 1 hora para me levantar, 1 hora para almoçar, 1 hora para lanchar, 1 hora para jantar e 1 hora para dormir. Pronto, tenho estas balizas. Não quer dizer que não haja alguma flexibilidade, mas tento que não exista muita flexibilidade nisto. E sei que segunda, quarta e sexta faço pilates, porque a nossa professora de pilates clínico muito simpaticamente disponibilizou-nos um vídeo para nós fazermos em casa. E depois ao fim de semana é mais livre, há limpezas, há coisas que nós já fazíamos antes e que têm que ser feitos, gravo os vídeos para o YouTube, portanto tento criar algumas rotinas, sem sombra de dúvidas, e decidi que íamos ter também uma refeição assim mais malandra, que em princípio será sábado à noite, de uma refeição qualquer pré-cozinhada e um gelado. Pronto. E estes são os planos por agora. Então vamos esperar que isto passe o mais rapidamente possível. Esta é a nossa realidade, portanto temos que nos adaptar. Nós temos as novas tecnologias, podemos comunicar uns com os outros, ouvir podcasts, podemos ler, podemos não estar ligados também. Agora, é enervante, não... É isso, cá em Portugal eu não sinto essa claustrofobia porque se eu quiser eu posso sair, eu não estou presa em casa, não é? E tento pensar que não é por mim, quer dizer, é por mim também, mas é sobretudo pela comunidade. Pronto, e isso ajuda-me um pouco a
encaixar esta realidade. E então eu acho que nestas alturas o melhor é vivermos a nossa vida do dia a dia. Pronto. É isso. Dia a dia. E pronto. Que é o que toda a gente, aqueles pessoal assim mais zen, recomenda. É verdade. Pronto. Não. Eu acho, não sei, eu tenho sentido que é mais fácil e eu sou uma pessoa ansiosa, ok? Portanto eu não estou aqui a falar, eu sou uma pessoa tão calma sempre. Não, mentira. Mas desde que isto começou, que eu tenho dito a mim mesma e mesmo o Luís também, esta é a nossa realidade agora. Pronto. E vamos ver como é que isto evolui. E continuamos com o sentido crítico e achamos uma coisa ou outra sobre o que está a acontecer ou a forma como o governo está a lidar com isto, mas eu acho que isto é uma novidade para toda a gente. Quer dizer, acho que não há precedentes disto. Então, assim, é mais difícil. Acho que será talvez o único lado positivo disto, se calhar não é o único, mas um deles, pelo menos, é que em circunstâncias futuras muito parecidas com estas, saberemos mais rapidamente o que fazer. Pronto. É isso. Bom, pessoal, então, vou-vos mostrar aqui alguns exercícios que podem fazer em casa. Portanto, isto pode ser feito com crianças, entre adultos. Muitos destes exercícios eu faço com amigos ou sozinha. E pronto, e é isso. Então é com esse objetivo. Eu vou usar, ou vou mostrar este livro aqui, alguns exercícios, ou muitos deles são deste livro, gosto muito deste livro. E depois um deles é muito, muito conhecido. Agora vou virar a câmera no outro sentido e vou-vos mostrar. Então, primeiro vou falar de um jogo muito, muito comum, provavelmente muitos de vós já conhecem, que é o Cadáver Esquisito, ou Cadavre Exquis. E eu acho que isto teve origem com o movimento surrealista. E então, entretanto, há de ter sofrido uma série de transformações. Eu lembro-me de jogar isto no liceu, quando era adolescente. Então, basicamente, a ideia isto pode ser jogado por várias pessoas, mas pelo menos duas. E então, vocês escrevem uma frase, por exemplo, eu escrevo: eu fui às compras, eu estou a tapar, estou a fazer sombra. Eu se calhar devia gravar isto ao contrário, espera lá. Assim. Oi. Ai, desculpem lá, meu Deus. Ai. Então, eu estava aqui a escrever. Eu fui às compras na rua e encontrei um senhor. E então passei para a linha seguinte e escrevi senhor. Vou dobrar a primeira linha que fica escondida, portanto a pessoa que está a jogar comigo não sabe o que é que eu escrevi, isso é muito importante. E só lhe aparece aqui senhor. Então a pessoa seguinte tem que completar esta frase e deixar uma palavra na linha seguinte, uma ou duas, pronto. E voltar a dobrar. E assim sucessivamente. Depois, quando chegam ao fim, desenrolam tudo o que cada um escreveu e leem o texto do início ao fim. E normalmente são coisas completamente fora, quer dizer, não tem nada a ver com nada e costumam ser muito divertidas. Pronto, e depois também a pessoa que estiver a escrever pode fazer um esforço por escrever coisas um bocado parvas também. Isso ajuda. Depois há o Cadáver Esquisito com desenhos, que também pode ser muito engraçado. Portanto, eu vou cortar, isto é uma folha A4, eu vou cortar a folha A4 ao meio. E depois, e depois a ideia é exatamente a mesma. Portanto, eu faço um desenho que pode ser qualquer coisa, assim, e posso deixar ou uma linha ou duas linhas, eu depois é que escolho, dobro para dentro e passo para a outra pessoa que não viu o que é que eu desenhei. Pronto, isso é importante. E então ela vai pegar a partir daqui, portanto a partir das duas linhas que sobraram, e vai desenhar outra coisa qualquer, não tem nada a ver, e faz assim, e dobra. E a pessoa que vem a seguir apanha esta linha aqui e continua o desenho por aí adiante. E depois podemos ir colando as tiras, não é? Temos aqui outra tira. Se eu colar por trás, não é? Com fita cola, por exemplo, e continuo por aqui abaixo. E pode ser uma tira quase interminável. Pronto. E depois a ideia é também aquela de desenrolar no fim e ver o que é que resultou. Qual é o resultado final. E acho que é engraçado quando são jogos que
Quando são jogos em que há aquela expectativa, como é que aquilo ficou, como é que não sei o quê, não é? Pronto, e depois neste livro existem muitas ideias. Então, tive que mudar a bateria. Este é um exercício em que nós fazemos um desenho de cabeça para baixo e depois no fim viramos ao contrário, assim, não é? E vemos como é que ficou. Para fazermos o desenho de cabeça para baixo podemos usar uma fonte qualquer, podemos usar uma imagem de uma revista, um outro desenho qualquer, pode ser até se for feito com crianças, pode ser um desenho de um livro infantil, por exemplo. Pronto, esta é uma ideia. Esta aqui é imitar a pintura rupestre, portanto, termos um pulverizador com tinta aguada, portanto, ou com aguarela ou com acrílico com bastante água e depois pulverizar sobre a mão e ver o efeito em volta da mão, que também pode ser engraçado. E depois quem diz a mão pode-se usar também outros objetos que vão ficar gravados, não é? Cuja silhueta vai ficar gravada ou pintada no papel. Portanto, também pode ser engraçado. E podem usar, se calhar, ou cartolina, ou um cartão mais grosso, para fazer isso. Depois aqui tem indicações de como desenhar uma cara. Isto pode ser engraçado também fazer com os miúdos. Portanto, eu vou deixar isto assim, para vocês pausarem e verem quais são as ideias. Deixa cá ver, isto é capaz de estar um bocadinho claro demais. Acho que assim dá para ver melhor. Pronto. Podem tentar fazer isso com os vossos filhos e desenharem-se uns aos outros, ou amigos, ou familiares. Pronto, se forem sozinhos, enfrentam um espelho. Também podem ensaiar. Isto são umas regras de desenho, de rosto, não é? Este aqui também é muito engraçado, portanto é fazer um desenho convencional, pode ser um rosto, pronto, isto é pegar no Pablo Picasso, um pintor cubista, e então a ideia é fazerem um desenho de um rosto, assim normal, não é? Depois recortar e depois colá-lo de outra forma e ficar assim uma coisa cubista. Enfim, uma coisa completamente diferente. Também é engraçado, e depois quem diz desenhar uma cara, diz desenhar outra coisa qualquer, e podem aproveitar para estudar quem foi o Pablo Picasso, etc. Mostrar as meninas de Avignon, por exemplo. Isto aqui são desenhos feitos com impressões digitais, portanto pintar o dedo e depois imprimir nas folhas e desenhar coisas a partir das impressões digitais, também pode ser engraçado. Isto aqui é a experiência da cor. Portanto, e aqui, por exemplo, temos o amarelo, se pintarmos aqui o vermelho e aqui o azul, quais são as cores que aparecem aqui? Isto também é um exercício bastante pedagógico. Isto aqui é uma experiência que eu achei bastante piada, que é para ver o arco-íris a aparecer num papel branco. Pronto, mas para isto já são precisas mais... como é que se diz? São precisos mais acessórios, não é? São precisos mais objetos para ajudar a fazer. Mas em princípio também pode ser interessante. Vocês podem depois ver o que é necessário, mas diz aqui um espelho, um recipiente de água ou uma taça de vidro, um papel branco, um papel preto, tesoura e fita cola. E depois também precisam de uma lanterna. Não aparece aqui. Pronto. Depois, eu assinalei aqui bastantes, pá. Agora é que eu estou a ver aqui. Este aqui é um móvel feito tipo um espanta-espíritos, mas feito com clipes e palhinhas ou... são palhinhas. Mas quer dizer, pode ser o que vocês quiserem. Imaginem, se tiverem cartão, podem cortar umas tirinhas de cartão e fazer esta parte aqui do espanta-espíritos, e depois isto pode ser recortado também em cartolina, em cartão, revista, quer dizer, isso depois uma pessoa pode usar o que tem em casa, não é? Aliás, a ideia é um bocado essa. E depois isto aqui são clipes, mas também podem usar fio. Imaginem, se tiverem fio de lã, como é que seja um fio talvez um pouco mais grosso, ou um de crochê também. Até podem fazer uma correntezinha de crochê, se souberem fazer, e fazer assim esta parte aqui, onde os elementos estão pendurados. Vamos lá. Isto é imitar o Jason Pollock. Portanto, aqui, este livro, como é um bocado
pedagógico, ele depois fala de vários, ou nele fala-se de vários pintores. Pronto, e o Jackson Pollock é um deles. Portanto, já falámos do Picasso e aqui temos o Pollock. E então a ideia é dar assim como fazer um pouco este efeito da pintura que ele fazia também. E aqui já é com uma folha de papel, com um berlim de tinta, pronto, obviamente, e pronto, e dá a ideia de rolar, de molhar os berlins em diferentes cores de tinta e depois rolá-los pela folha. Isto é tipo uma caixa de cartão, imaginem, onde tem assim a folha no fundo, para não fazer porcaria pela casa toda, e depois rolar o berlim de dentro da caixa. Até podem pegar na caixa e virá-la, ou empurrarem com o dedo o berlim, pronto, e também achei uma ideia muito engraçada. Este aqui é com cartão e com um lápis, e depois rodar o cartão, portanto recortar o cartão com este formato circular e colocar o lápis no meio e depois rodá-lo num papel, num pedaço de papel, como se fosse um peão, e depois ele vai fazer também muitas linhas engraçadas no papel. Aqui o Paul Klee também, outro pintor, e então ele disse, a dada altura, e é o que ela escreveu aqui, a autora deste livro, portanto usou esta citação como exemplo para este exercício: desenhar é como levar uma linha a passear. Portanto, a ideia é desenharem um objeto sem levantar o lápis do papel. Portanto, decidem, por exemplo, ela dá aqui este exemplo, decidem desenhar uma caneca ou este frasco de conta-gotas e têm que o fazer sem levantarem o lápis ou a caneta do papel. E isto também pode ser um exercício engraçado. Aqui é estampar com cartão, portanto cortar pedaços de cartão, molhar as arestas com tinta e depois marcar a folha de papel, e dá para fazer estes vários padrões que aparecem aqui nestes exemplos. Também se usarem papel, porque dobrar o cartão assim é difícil, mas podem usar ou cartolina ou até mesmo papel, também dá, depois não dará para muitos usos. E podem molhar as arestas e depois estampar, assim como aparece aqui exemplificado em cima. Portanto, tem o tabuleiro com tinta e depois o cartão que vão usando para fazer os padrões. Aqui também é engraçado, portanto é uma mancha de tinta ou um bocado de tinta no papel e depois com uma palhinha, ou se não tiverem palhinha é só enrolarem um bocado de papel para fazer um tubinho e depois soprar por aí e fazer assim estes efeitos como se fossem aranhas. Diz aqui: Louise Bourgeois nasceu em França em 1911, foi viver para os Estados Unidos nos finais dos anos 30 e dedicou-se à escultura. Ficou muito conhecida pelas suas esculturas de aranhas, chamadas mãe. Pronto, e então isto é para imitar um pouco esse efeito das aranhas, talvez, mas pronto, se os vossos filhos tiverem, ou mesmo vocês tiverem medo de aranhas, não pensem que são aranhas, quer dizer, isto são manchas de tinta que têm assim uns efeitos aleatórios, também podem ser engraçados. Isto aqui eu achei engraçado. Portanto, isto transforma estas pessoas em aliens. É assim, este livro é feito para nós usarmos o livro também, para desenharmos, para pintarmos, etc. No entanto, eu achei isto engraçado, de género, imaginem, se tiverem revistas velhas em casa ou assim, de certeza que estão lá pessoas, ou fotografias de pessoas, e podem transformá-los em aliens. Podem propor aos vossos filhos que os transformem em aliens. Isso pode ser um exercício também engraçado. E depois até a partir daí construir um universo qualquer, sei lá, não sei. E construir uma história, pronto. E, sei lá, várias famílias de aliens, não sei. O céu é o limite. Isto aqui, este exercício eu achei engraçado, diz assim: o que está na gaveta da cozinha? Fecha os olhos, tira as 3 primeiras coisas que encontrares e desenhas. Pronto, eu acho esta ideia gira. Não aconselho a gaveta da cozinha, porque na gaveta da cozinha, e assim, se tiverem facas ou assim, não me parece grande ideia. Mas quem diz a gaveta da cozinha, diz a gaveta do quarto, a gaveta do escritório, sei lá, a gaveta da sala, o que seja. Mas também pode ser um exercício engraçado e depois desenharem à vista e depois compararem os desenhos. É claro que muitos destes exercícios, forem para ser feitos com crianças, acho que é para serem feitos com os pais. Portanto, parece-me que será mais divertido assim.
Ou se tiverem vários filhos, pronto, por exemplo, dá para serem feitos entre irmãos também. Depois aqui é traçar o contorno da mão e depois pintar a mão ou com a cor de pele e tentar reproduzi-la muito realisticamente ou completamente com um padrão de cores, uma coisa que não tem nada a ver. E também pode ser um exercício engraçado e é um recurso muito usado. Eu lembro-me de fazer esse tipo de exercícios quando era mais pequena também. E por último, ensina aqui como desenhar uma bicicleta. Pronto. Eu acho que alguns destes exercícios até podem ser desafios engraçados para os pais. Digo eu. ou para quem não é pai, quem está em casa ou sem nada para fazer e quer experimentar. Ou, por exemplo, aquele de desenhar a cara, este de desenhar a bicicleta. O cadáver esquisito é um exercício que eu ainda faço de vez em quando com amigos, para nos rirmos um bocado. Portanto, acho-lhe muita piada. Eu estava aqui a pensar se seria possível, desculpem, agora estou a pensar alto. Deixa cá ver. Estava aqui a pensar se seria possível fazer um exercício de cadáver esquisito online. Imaginem que estão sozinhos em casa, pronto. Se daria para, por exemplo, escrever uma frase e esconder, mas dizer qual era a última palavra e depois a outra pessoa escrever a frase a partir dessa palavra e depois lerem intercaladamente um com o outro. Portanto, fazerem este exercício, por exemplo, pelo WhatsApp ou outra coisa assim do género. Acho que é capaz de funcionar. Sinceramente. Pronto, eu agora, como eu tive que mexer aqui na câmera, isto está um bocado mais longe. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Pronto, pretendo só dar algumas ideias para se entreterem, para entreterem outros. É muito vocacionado para as crianças também, mas sinceramente é como eu digo, muitos deles dá para serem feitos por adultos também. E pronto, olhem, muita força nesta fase porque estamos a passar. É preciso alguma capacidade de encaixe. A mim ajuda-me um pouco, porque eu sou uma pessoa um bocado ansiosa, ajuda-me a pensar de forma muito prática. Esta é a realidade agora e eu sei porque é que se está a fazer, eu percebo porque é que se está a fazer. Há muitas teorias da conspiração que eu neste momento acho que são só contraproducentes. Ou seja, eu não digo que algumas dessas teorias não sejam verdade. Mas eu acho que, eu não sei se são, mas acho perda de tempo pensar nelas, porque a nossa realidade, aquilo que nós estamos a viver agora, é esta. Portanto, é consoante isso que nós temos que viver. E acho que a partir de uma certa altura temos que desligar um pouco do resto, porque o objetivo de cada um é, enfim, viver a sua vida o melhor que pode, não é? E também projetar às vezes alguma confiança e alguma segurança aos que o rodeiam também. E pensarmos se calhar um pouco também fora de nós. Agora, o que eu sei é que tenho visto também muitas manifestações de solidariedade, de bondade, humoristas também a darem o seu contributo, que nesta altura é tão necessário, e rir também é ótimo para o sistema imunitário, portanto é um trabalho muito necessário nesta altura. Portanto, desejo-vos tudo de bom. Eu prometo não falar mais nisto, quer dizer, se calhar prometer é muito forte, mas não conto falar mais sobre este assunto. Vou continuar com os meus vídeos normais, usuais. Tenho agora uns sobre uns livros que li e quero falar sobre isso e estou a ler mais, portanto conto retomar mais os vídeos sobre as leituras. E é isso, mantenham-se seguros e bem e até à próxima. Tchau, tchau!